pessoal, nós vamos continuar essa semana falando sobre o conflito cósmico, agora de uma perspectiva diferente. Nós vamos falar de uma forma mais profunda, vamos entender um pouquinho melhor como nós encaixamos nesse conflito e tudo mais. E eu quero contar uma história para você que está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Depois você pode abrir a sua Bíblia aí com mais tempo e ler toda essa história e pegar todos os detalhes, as informações, meditar sobre ela e tirar as suas lições. Mas essa história, assim, de maneira bem rápida, é o confronto entre Elias e os profetas de Baal. Elias então propôs um desafio para ver quem era Deus, porque o povo de Israel estava dividido entre adorar a Deus e adorar a Baal. Então o profeta Elias propôs esse desafio e disse assim: olha, nós vamos construir vocês vão construir o altar, falou lá para os 450 profetas de Baal, e eu vou construir o meu altar. E nós vamos preparar o sacrifício. E o Deus que responder com fogo, então esse será considerado Deus. Obviamente, nós sabemos a história. O Deus que respondeu com fogo foi o Deus verdadeiro, Yahvé ou Jeová. E ele não só respondeu com fogo, mas o fogo que ele mandou consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água, porque Elias havia mandado cavar um fosso em volta do altar e mandou encher de água, colocar muita água ali para ficar encharcado mesmo aquele altar. E a Bíblia diz que até as pedras e a água o fogo consumiu. Lições que eu consigo aprender com essa história. Então, primeiro, nessa história nós vemos a demonstração do conflito, da luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, né? A adoração, nós vemos a diferença entre a adoração a Deus e a adoração a Satanás. A adoração a Deus é mais tranquila. Elias, ele chegou ali, ele ajoelhou, ele orou, ele não precisou gritar, ele não precisou fazer nenhum ritual diferenciado, ele não precisou fazer nenhuma aclamação, nada, ele ajoelhou-se e ele orou. Por outro lado, quando nós lemos a história, nós vemos que os profetas de Baal, eles ficaram pulando, eles ficaram dançando, eles ficaram gritando. Ellen White diz que até as montanhas e as florestas ao redor ecoavam com os gritos que eles davam. Eles se retalharam, tiraram sangue do próprio corpo na tentativa de chamar a atenção do seu Deus. Então nós vemos a diferença. Deus, ele quer uma adoração consciente, uma adoração calma, tranquila, nada de gritaria, de pula, de dança, nada dessas coisas. Deus é um Deus de tranquilidade. E Elias, nessa história, diz que ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou ali os princípios da verdadeira adoração, que é o que Deus pede de nós hoje. Lá na primeira mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, diz que nós precisamos temer a Deus e dar-lhe glória, né? Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, é um pedido de Deus para nós voltarmos às raízes, para nós nos lembrarmos do nosso Criador, daquele que fez todas as coisas e buscarmos através da Bíblia a adoração correta a Ele. Também essa história ela mostra a verdade por trás da idolatria. Lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 17 e 1 Coríntios 10, verso 20, diz que na verdade esses deuses são demônios. Ou seja, se a Bíblia coloca Deus como o único Deus verdadeiro e nenhum outro mais, então quem são esses deuses? A Bíblia diz que são os demônios, são os anjos caídos, são Satanás e toda a sua trupe de anjos caídos que tentam enganar, mentir e fazer com que a humanidade os adore. A sua busca por adoração foi desde lá do céu. E aqui na terra ele também está buscando isso. Então ele encontra formas dissimuladas, mentirosas, de fazer com que as pessoas o adorem. Por isso que nós temos um verso muito bonito que está lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque ele vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, ou seja, Jesus, para destruir as obras
do diabo. Deus quer destruir as obras do diabo na sua vida. Deus quer destruir as obras do diabo neste mundo. E para isso Ele conta comigo e com você. Existem dois lados desse conflito. O lado de Deus, que é o da verdade, da justiça, do amor, e o de Satanás, que é o da mentira, do engano, da dissimulação. Qual deles você vai escolher? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por nos abençoar com a Tua palavra. Nos oriente a cada dia para fazer o nosso melhor por Ti e nos ajude a vencer as obras de Satanás. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo restante de sábado e nos vemos amanhã.